Olá pessoal, aqui é o professor Ivan com mais um vídeo de exercícios, de continuidade de funções. A função da vez é essa funçãozinha g de x e nós vamos testar a continuidade dela no ponto x igual a 2. Tá? Então nós temos lá a função g de x, ela é definida como 1 sobre x menos 2 ao quadrado, para x diferente de 2, e 3 para x igual a 2. Tá? Como que a gente faz para testar a continuidade dessa função? Nós vamos ver se ela obedece aquelas 3 regrinhas, que nós vimos lá no primeiro vídeo, da continuidade de funções. Tá? Qual que é a primeira? Verificar se a função g está definida no ponto de interesse, que é no ponto x igual a 2. Tá, para x igual a 2 ela vale 3. Joia, Então ela é definida no ponto x igual a 2. Segunda condição. A segunda condição ela falava, perguntava, na verdade, se o limite da minha função existe, o limite da função g de x existe para x tendendo ao ponto de interesse, que nesse caso é x igual a 2. Tá? Essa aqui é a nossa pergunta da função. Como que eu resolvo? A gente já viu nos outros exemplos que eu preciso calcular os limites laterais, x tendendo a 2 menos da função e x tendendo a 2 mais. Qual é a função? Para valores diferentes de 2, 2 menos é o lado esquerdo do 2, valores menores do que 2. Então, são diferentes de 2. É a função essa daqui. 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Quanto que dá o valor dessa função aqui? Nós podemos fazer uma analogia bem simples aqui para determinar o valor desse limite aqui. Então, se nós pegamos o valor de x, a parte de cima vai continuar sendo a constante 1. Dividido aqui, x menos 2 ao quadrado. Um valor é menor do que 2, 2 menos, menor do que 2. Menos 2 vai dar um valor próximo de zero, porém negativo. Ao quadrado vai continuar um valor próximo de zero, porém positivo, porque menos vezes menos dá mais. Isso daqui nós sabemos que vai para mais infinito, tá certo? Por outro lado, o limite pelo lado direito, 2 mais, da mesma função, 1 sobre x menos 2 ao quadrado, vai ser o quê? 1 sobre. Aqui eu tenho algo um pouquinho maior do que 2 menos 2. Vai dar algo próximo de zero, porém maior do que zero, ou seja, positivo. Ao quadrado vai continuar sendo próximo de zero e também continuará sendo positivo. Isso daqui vai para mais infinito. Dessa forma, portanto, o limite de x tendendo a 2, a função g de x é igual a mais infinito. Tá? Esse é o valor da nossa função. Do limite da nossa função para x tendendo a 2. O que acontece com a terceira condição? Ela perguntava o seguinte: o limite de x tendendo a 2 da função g de x é igual ao valor da função g no ponto 2? Não. Nós vimos que a condição foi satisfeita, a função valia 3 nesse ponto. No caso 2, a condição foi satisfeita e o valor do limite é mais infinito. Isso aqui é diferente, mais infinito é diferente do que 3. Então, fazendo essas análises, nós concluímos que a função g não é contínua no ponto x igual a 2. Tá? Então, para x igual a 2 ou em x igual a 2, a função não é contínua. Então, vamos lá, g de x não é contínua em x igual a 2. No resto dos valores de x, ela é, porque ela é uma função racional. O ponto 2, x igual a 2, ele não faz parte do domínio da função, como a gente viu lá nas propriedades da continuidade de funções. Por que ele não faz parte do domínio? Porque quando x igual a 2, fica 2 menos 2 dá 0. Então fica 1 sobre 0, divisão por 0 não existe. Tá? A tentativa de fazer essa função existir foi definir um valor para ela no ponto x igual a 2, que foi o valor 3. Mas esse valor 3 é diferente do valor do limite da função. Tá? Então nesse caso, mesmo definindo um valor para x aqui, nós não temos continuidade dessa função nesse ponto. Tá? Como que fica o gráfico dessa função para a gente observar? Nós sabemos que ela não é contínua, pela verificação das 3 regrinhas ali. Então a gente sabe, pelo teorema do valor intermediário, que pelo menos em algum ponto nós vamos ter que
erguer a caneta do papel para desenhar o gráfico. Tá? É um motivo meio... Como é que eu posso dizer? Não sei, fugiu a palavra agora. Mas é uma forma, né, de a gente encarar aquele teorema do valor intermediário, tá, pessoal? Vamos desenhar o gráfico da função. Essa função aqui, como é que a gente faz para desenhar o gráfico dela? Nós temos uma ideia do que acontece, né, quando a função vai perto do 2. Né? Quando x tende a 2, que é esse valor aqui, né, a nossa função ela vai para mais infinito. Tá? Quando x vai para infinito, o que acontece? Esse termo de baixo torna-se um valor muito grande e o valor da minha função vai para zero. Né? E se o x vai para menos infinito, esse termo de baixo aqui também torna-se um valor muito grande, né, e sempre positivo. Né? Isso aqui também vai para zero. Então a gente pode, né, ter uma ideia de que a função vai ter essa carinha aqui. É mais ou menos assim, né? Desculpe, não está bem simétrico, né? A assimetria do meu gráfico, mas é mais ou menos dessa forma que a função se comporta. E a tentativa, né, de fazer a função ser definida no ponto foi colocar um ponto aqui, né, onde a função vale 3, né, que é o valor da função ali. Né? Então o gráfico dessa função é mais ou menos dessa forma. E aqui nós vemos que para desenhar ela, né, desse lado para esse lado, nós precisamos levantar a caneta, né, do papel para poder desenhar ela. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado, né, da resolução desse exercício aqui. Né? Desculpa o gráfico meio no rascunho, mas é mais ou menos isso que essa função representa, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.